Segue o líder! Palmeiras atropela o Vasco e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro após o tropeço do Flamengo. O mercado da bola explodiu com um monte de novidade pra gente conversar. Tem Alan, tem Luiz Henrique e nós precisamos falar do Kenny Arroyo, ponta do Cruzeiro. Sim, senhor. Família, vamos começar o vídeo de hoje, né? Falando principalmente das notícias de mercado da bola, o que tem de mais recente. Eu vou te apresentar o nosso aplicativo que tá pronto e é facinho de você ter acesso. E nós precisamos também falar do amasso, né, que o Palmeiras deu no Vasco hoje. Começar falando do mercado da bola, informação importante, né? O goleiro Kaique França, que era cogitado para ser o segundo goleiro da próxima temporada, né? Uma vez que o Marcelo Lomba provavelmente vai se aposentar, ele foi negociado, é oficial, tá? Ele foi negociado com o Sporting de Portugal por 24 milhões de reais. Eu avisei que isso ia acontecer, né? Era meio óbvio até, né? Porque assim, poxa, um goleiro jovem, ele quer galgar o seu lugar ao sol, né? Ele quer titularidade e no Palmeiras ele não ia conseguir. O Sporting é um time grande e eu não digo que ele vai ser titular absoluto lá, mas o goleiro do Sporting também já tá quase para sair do clube e há uma possibilidade maior de que ele ganhe partidas, ganhe minutos jogando, inclusive, numa liga europeia. Desejamos muito boa sorte ao Kaique França, pouco vimos dele no Palmeiras, mas é cria da academia e merece todo o nosso respeito, mais uma grana que o Palmeiras arremata. E falando em grana, hein? Essa situação do Alan, rapaziada, tá pegando fogo. O Estadão hoje, e aí eu tô trazendo essa informação para vocês, não é minha, tá? Mas é uma informação do Estadão, que é uma fonte confiável, cravou que o Manchester City topou a proposta de 42 milhões de euros pela contratação de Alan. Rufem os tambores, porque foi provavelmente a última partida do Alan com a camisa do Palmeiras. Segundo o Estadão, o clube inglês já acenou com 37,5 milhões de euros, que equivalem a 225 milhões de reais em valores fixos, tá? Só não foi revelado se é parcelado ou à vista. E o bônus ali, né, de aproximadamente 25 milhões de reais. Então vamos lá, tem 225 milhões fixos e 25 milhões de reais em bônus. 250 milhões no montante. Só que o Palmeiras é dono de 90% do passe do Alan, então fica com os 225 que vão cair em imediato. Boa negociação, né? Porque o Palmeiras recebe os 90% e o Alan vai receber, e o Figueirense e tal, vão receber de acordo com o bônus. Então, ótima negociação pro Palmeiras. A gente tinha falado aqui muitas vezes, né, que o Alan é hoje, pra mim, o principal driblador da liga, um jogador que quebra de verdade a marcação e que ajuda o clube nos momentos de dificuldade, mas não dava para deixar essa proposta passar. A gente já tinha falado que o Palmeiras realmente ia tentar segurar os jogadores, mas se viessem propostas nessa casa, não ia ter choro nem vela. O City decidiu acelerar a negociação, porque o Liverpool já tinha mandado scout aqui, estava analisando e tal, e aí o Liverpool deu uma levantada de orelha ali quando viu do City, né? Quando viu que o City estava sondando o jogador, eles já, opa, vamos conversar. O City não quis deixar nem o Liverpool se posicionar, tá? É isso, negócio fechado, ao que tudo indica, e a gente precisa falar do substituto, tá? E tem uma informação oficial. Segundo a TV Espírito de Porco no Twitter, o Luiz Henrique tem interesse em vir para o Palmeiras. Eles cravaram, é uma informação, eles disseram que não é opinião. E é uma informação, segundo eles, validada. Então, Luiz Henrique vestiria a camisa do Palmeiras já com facilidade, né? Agora, calma aí. Não é porque ele vestiria, que ele toparia vestir a camisa do Palmeiras, que o Palmeiras vai fechar a negociação com o Zenit. O que nós temos de concreto? Ó, atenção, tá? O Flamengo foi à Rússia, né, há um tempo atrás, e botou a proposta de 31 milhões de euros na mão dos russos, que não quiseram nem saber, eles querem algo em torno de 35, e não cederam. Lado positivo, o Flamengo falou que não topa aumentar a proposta, é isso ou nada. O Luiz Henrique quer voltar para o Brasil. E aí o Palmeiras está estudando, isso também não é uma opinião, é uma informação, colocar a proposta sem negociação, a proposta que os russos querem. Coloca na mesa e traz o jogador. Henrique, como que isso seria possível? Além da grana do Alan, a gente tem a grana da venda do Kaique França e tem uma informação do Giai que também surpreendeu, a gente já vai falar disso. Bom,
O Luiz Henrique é um jogador que realmente tem um nível de percepção e maturidade do futebol muito acima, né? Muito diferente do que a gente vê por aí. E tem um detalhe, né? Segundo o Espírito de Porco, o negócio é o seguinte, ó, se mandar proposta, ele vem. Ou seja, ele topa ajustar a questão salarial, ele topa fazer o que for necessário para voltar para o Brasil. Problema, eu já venho falando, não é um jogador que costuma criar raízes nos clubes. Fluminense, Betis, Botafogo, sempre passagens rápidas. O próprio Zenit é um ano e meio e o cara roda. Não sei se para o Palmeiras faria sentido sob esse aspecto, a menos que traga o jogador e coloque uma grana na mesa. Mas, gente, tem outras opções, né? O pessoal tava falando muito do Kenny Arroyo, jogador do Cruzeiro, que, velho, fez um golaço contra o Flamengo ontem, né? E tá jogando muita bola. Aliás, é o segundo jogo seguido que ele tá jogando, que ele jogou contra o Flamengo, né? E que, cara, ele marcou um golaço, né? Aliás, falando em golaço, Flaco Lopes, que jogador, hein, velho? Que jogador. Vamos chegar lá. Bom, o que viabilizaria essas contratações sem que o Palmeiras tivesse realmente um impacto grande de fluxo de caixa seria o possível empréstimo da Crefisa até 2027 e também o GI, que tem uma proposta na mesa. Lembra que a gente falou recentemente? Poderia pintar uma proposta na casa de 105 milhões? Pois é, essa proposta parece que já está sendo conversada, tá? Só que o GI fez uma partida grande hoje contra o Vasco, né? E aí fica aquela dúvida, vale a pena pro Palmeiras negociar o atleta? Não vale? É muita grana envolvida. Palmeiras não vai conseguir nada melhor que isso, tá? E ainda acho que é até, cara, muito alta a proposta, né? Se a gente for parar pra pensar, pô, 105 milhões de reais por um jogador ali que defensivamente, a questão da entrega, top. Mas ofensivamente deixa muito a desejar, né? Bom, assunto pra gente falar já já. Outro jogador que também vem sendo especulado no Palmeiras é o Kevin Viveiros do Atlético Paranaense e o Carlos Vinícius do Grêmio pra próxima temporada. Ambos os jogadores interessam a comissão alviverde. Será que o Palmeiras já está pensando numa possibilidade de venda de um atacante? Não sei. Ambos os jogadores têm condições de vestir a camisa do Palmeiras. Números interessantes e entregam, além de performance, um posicionamento tático que para o Palmeiras hoje é relevante. Uma vez que o Flaco Lopes não faz mais essa função de 9, né? Ele é quase que um meio armador, ele sai muito da área. Aliás, cara, joga demais, né? Finaliza muito bem. E para fechar o nosso giro de notícias do mercado, a gente tem que falar sim do Arthur Melo, tá? Arthur Melo é um jogador que também pode acabar vestindo a camisa do Palmeiras. Então, para essa janela, a grande possibilidade é que o Palmeiras feche com Arthur Melo e Luiz Henrique, se for contratar alguém. Se não, vai manter o elenco como tá. Já vamos falar sobre isso, né? E além disso, temos também a situação do Arthur, que foi sondado pela Fiorentina por 78 milhões de reais, só que essa o Palmeiras fechou a porta, não tem negócio, porque acredita que o Arthur pode ainda ser jogador de seleção brasileira e aí valer muito mais. Eu também compartilho dessa opinião. Família, dá uma olhadinha na surpresa que a gente preparou no nosso aplicativo para você. O nosso aplicativo ele tá atrelado aqui no Clube de Membros, tá? É o terceiro estágio que a gente criou por R$ 21,99, um valor, cara, pequeno. Você vai ter prioridade nas respostas, nos comentários que você fizer nos vídeos. Você vai ter, com certeza absoluta, o seu comentário lido aqui e respondido no vídeo. Você vai ter vídeos exclusivos e um aplicativo fantástico que eu mesmo programei. Mas Henrique, você é programador? Não, mas com um pouquinho de boa vontade a gente chega lá. Dá uma olhada no material que eu preparei para você. Nós temos na página do Palmeiras 90+, você vai clicar em Seja Membro e vai clicar aqui, ó, 90+ Plus, com app, né? Clica no Seja Membro e você automaticamente vai ser direcionado para o checkout. Aqui coloca o teu cartão, beleza, tá comprado. O próximo passo então é você clicar na aba Posts aqui na comunidade. Vai ter um post fixado para membros com a explicação do app e também aqui um link e a senha do mês. E aqui no aplicativo é muito fácil. Você vai colocar a senha dele e vai acessar. Na primeira aba a gente vai ter os últimos vídeos do canal, que é para você ficar por dentro de tudo. Temos as notas da torcida, onde aqui você vai dar uma nota para a atuação do atleta na partida, né? E vai comparar com a minha nota aqui. Na terceira aba a gente tem o bolão, né? Então aqui vai ser a galera que vai votar e já tá ativo, tá? Vai dizer quem vai ganhar a partida,
coloca o placar que você acha que vai ser hoje do jogo e acabou. E aí, uma vez por mês, a gente vai ter o ranking aqui, tá? Aqui a gente tem as informações da próxima partida do Palmeiras, né? Onde assistir, onde vai ser, e aí as informações de melhor ataque e melhor defesa da competição que serão atualizadas agora, tá? Diariamente. Aqui sempre a gente vai deixar os principais furos de mercado como notícia para você ir acompanhando as informações. No X do professor, a gente tem a leitura de jogo. Antes e depois do jogo, a gente vai marcar pra vocês o que aconteceu de bom. E aqui o mural da galera, e a gente vai trocar ideia direto comigo. Por fim, a gente tem a nossa ficha dos ídolos, onde cada jogador recebe ali uma precificação, né? Os principais jogadores da história do Palmeiras. E aí aqui tem os números do atleta campeões, né, com o Palmeiras no ranking das lendas. E por fim, rapaziada, você vai ganhar uma carteirinha especial do clube, carteirinha digital, podendo personalizar com seu nome e principalmente com uma frase de alegria aí. O negócio tá bonito, e como fomos nós que programamos, é 100% personalizável. A gente pode fazer inclusive o que vocês sugerirem. Te vejo aqui no app, eu quero ver se você ganha de mim. Bom, família, falando agora do Brasileirão, o Palmeiras não tomou conhecimento do Vasco e aplicou um sonoro 4-0. Vamos entender um pouquinho como é que foi esse jogo, né? E eu quero começar mostrando aqui pra vocês a escalação com a vista superior, tá? Porque o Palmeiras entrou literalmente com uma linha de 4 homens defensivos, com 2 volantes / meio-campistas, né? Alan, Maurício mais à frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né? E no primeiro tempo, esse quadrado de meio campo aqui não jogou absolutamente nada, muito marcado. Só que com o decorrer do jogo, a gente conseguiu perceber que o Vasco estava com muita dificuldade, tá? Eu vou tomar cuidado, né, com as palavras, porque o Vasco jogou uma partida muito boa no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo parece que a hora que eles tomaram o primeiro gol, cara, desmoronaram, né? O Palmeiras é um time que sabe jogar e gosta de jogar na transição. Então ele quer ser atacado, ele dá a bola muitas vezes para o adversário, por isso que muita gente fala do chutão, né? E muitas vezes ele entrega a bola para o adversário e deixa o adversário sair para pressionar. Na velocidade do contra-ataque, o Palmeiras avança e, cara, aí ninguém segura. Esse é o ponto. Quando o Palmeiras consegue fazer um gol no adversário, velho, aí o jogo já tá praticamente ganho, porque defensivamente o Palmeiras se garante, né? Então é mais ou menos isso. O Palmeiras fez 1-0, o Vasco teve que vir pra cima, e aí foi 2, 3, 4, Flaco Lopes jogando demais. Vamos dar uma olhada aqui nos gols da partida e entender mais ou menos como foi esse jogo. O primeiro gol do Palmeiras vem de uma ligação direta do goleiro Carlos Miguel, uma briga ali com a zaga, né? O Maurício, que jogou muita bola, encontra o Vitor Roque. Aí uma jogada meio truncada, uma cavada, a bola vai, bola vem, o Palmeiras vai trabalhando até que sobra pro Flaco. E olha que golaço, né? Ele põe essa bola na gaveta. E aí o Palmeiras começou a tomar conta do jogo, literalmente, né? Até que no segundo tempo, uma bola meio cravada ali, a gente já vai ver o lance aqui com calma, tá? Mas numa bola ali, ó, meio cravada, cabeçada do Vitor Roque, o zagueirão Cuesta põe a mão na bola, pênalti pro Palmeiras. Né? Pênalti acho que muito claro, ninguém tem nada a discutir a respeito disso. E aí o Vitor Roque vai com toda a calma e elegância do mundo contra um goleiro que é especialista em pegar pênalti. E aí goleiro de um lado, bola do outro, muita tranquilidade, a virada de pé, né, na hora da cobrança. O Palmeiras faz 2-0. Numa arrancada sensacional do Andréas Pereira, ele acha o Maurício em diagonal e o Maurício, mais uma vez, pisando na área, como a gente quer ver o jogador, ele faz o terceiro gol, vai pra galera, e aí um golaço, né? O quarto gol do Palmeiras aqui também chama muito a atenção, primeiro pela briga no meio campo, né? O time parece que acordou, aí o Flaco, cara, que jogador, olha esse tapa, né? Bom, no SofaScore a gente tem um 4-1, porque no finalzinho do jogo o Facundo Colídio acabou fazendo o gol dos caras, beleza? Quando a gente analisa aqui o desempenho dos atletas, né? Em especial as estatísticas dos jogadores, não tem como ser diferente. 2 gols, uma partida fantástica do Flaco Lopes, ele leva a maior nota do jogo, nota 9.5 segundo o SofaScore, tá? E aí é aquilo que a gente tá falando sempre, né? É um jogador que desequilibra, é um jogador que traz pro Palmeiras leveza, que tira o peso daqueles momentos de dificuldade, né? E é muito importante pro Palmeiras contar com esse tipo de atleta. Olhando as estatísticas, a gente tem o Palmeiras com muito mais posse de bola, né? Finalizando quase o mesmo número de vezes que o Vasco, mas sendo muito mais eficiente, né? Efetivo.
três defesas do goleiro Carlos Miguel, duas delas dificílimas, né? E o Palmeiras aí então amassa o Vasco, né? E gera um desespero gigante no seu rival Flamengo, porque na classificação geral o Palmeiras chega a 51 pontos contra 45 do Flamengo. O Flamengo com um jogo a menos pode chegar a 48. Então o Palmeiras, além de subir o número de gols marcados, ainda consegue objetivamente colocar aquele medinho no rival. Isso é muito necessário, tá? É necessário porque trata-se de um jogo mental, esse Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está saindo bem agora, depois da vitória contra o Cerro Porteño. Parece que deu uma respirada, o elenco tirou o peso das costas, era o que estava precisando. É por isso que a gente fala sempre aqui, né, gente? Falar de Palmeiras é muito emocional, né, para quem realmente gosta do clube. E aí quando a gente vem de uma sequência de derrotas, a tendência é que muita gente na internet comece a criticar, falar mal de todo mundo e tal. Calma, porque as coisas mudam assim, ó, é no estalar de dedos. É necessário que tenha uma, entre aspas, uma boa pressão, sem agressão física, vocês conhecem o perfil do canal, né? Mas é necessário que a gente fale de Palmeiras pensando no macro, ou seja, na temporada, e não no micro, e não na partida. Então é isso, família. Eu quero deixar um abraço forte para todos vocês, estão extremamente convidados a chegar mais no nosso app, vai ter muita coisa legal lá, a gente está cada vez mais programando e trazendo novidade para deixar o negócio fantástico. Eu espero você lá, segue o líder que ele ainda é verde, Flaco Lopes, para mim o melhor jogador em atuação no Brasil. Forte abraço, avante palestra e fui!